E vamos trazer mais clareza para esse tema, para a gente entender o que acontece a partir de agora. Eu converso com o advogado tributarista e coordenador técnico do Destrava Brasil, Arthur Estringueta. Ele já está aqui com a gente. Muito boa noite, doutor. Obrigada pela sua presença aqui no RF News e vamos explicar para o nosso público, né, em que momento estamos dessa regulamentação, de toda essa situação. Primeiro, para a gente começar essa nossa conversa, queria que o senhor falasse isso. Qual a situação neste momento? Boa noite. Boa noite, Juliana. Muito obrigado por me receber. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com toda a audiência. Bom, só relembrando, nós estamos aqui tratando da reforma do consumo, né, os tributos que incidem ali sobre as compras que a gente faz no mercado, nas lojas, os tributos que incidem sobre essas operações. Nós tivemos ontem no Senado Federal a aprovação de um dos projetos tendentes a regulamentar essa reforma tributária, o principal projeto aí da reforma. Esse texto aprovado no Senado, ele vai voltar agora para a Câmara dos Deputados, onde eles vão fazer uma análise dessas alterações. Lembrando que a Câmara dos Deputados já havia feito uma votação esse ano, mais ou menos ali em julho desse ano, do texto, e depois dessa aprovação das alterações feitas no Senado pela Câmara, o processo ele tem o seu trâmite encerrado no Congresso Nacional. Porém, nós vamos ter ainda outras questões, outros projetos de lei que ainda estão em trâmite, que ainda estão por vir e que a gente vai ter que continuar acompanhando, ficando de olho no próximo ano. Bom, a gente viu aí que está se pedindo uma certa rapidez, né, lá da Câmara também, para que isso ocorra ainda esse ano. Explica um pouco para a gente como que funciona esse trâmite agora. Bom, como eu disse, o projeto ele já passou pela Câmara no meio desse ano, foi para o Senado para essa aprovação, e agora a Câmara ela só pode apreciar aquilo que o Senado alterou, né? Então, realmente é o texto caminhando para a sua versão final, e como disse, há essa pressa realmente para a regulamentação, até porque o próprio texto e a emenda constitucional que foi aprovada no ano passado, né, trazendo a reforma tributária dentro do nosso ordenamento jurídico para ser regulamentado, determina que os novos impostos eles comecem a estar presentes no mercado, nas operações, a partir de 2026. Então, por isso a pressa, né, do Congresso Nacional, do governo federal, em trazer essa regulamentação, para que em 2026 a gente já tenha um texto pronto, um sistema pronto, né, conhecido para operar. Doutor, vamos aproximar ainda mais esse tema, né, do nosso telespectador, da nossa audiência. Na prática, qual que é o impacto dessas mudanças para o consumidor? É difícil falar, Juliana, em um impacto de uma forma tão direta, né? Uma reforma que traz muitas questões, trata de muitas questões que a gente tem aí no dia a dia. É importante destacar o texto que ele traz na sua essência. Basicamente, a gente vai ter um sistema tributário que tende a ser mais padronizado dentro do território nacional, uniforme dentro do território nacional, mas alguns regimes específicos para alguns bens, para alguns setores, para alguns segmentos da economia, como, por exemplo, alimentos, o setor da saúde, o setor financeiro, bares e restaurantes. Alguns setores estão abrangidos por algumas regulamentações específicas, por algumas regras específicas, muitos deles até trazendo algumas alíquotas menores para reduzir os tributos sobre essas operações, né? Especialmente aqueles bens que são considerados mais essenciais. Então, até trazendo algumas atualizações do que o Senado fez dentro da lista da cesta básica, que são aqueles alimentos que terão alíquota zero dos novos tributos. Nós tivemos algumas alterações, os óleos de soja e milho, infelizmente, acabaram sendo retirados dessa lista e passados para uma lista com uma redução de alíquota menor. Nós tivemos, no entanto, o acréscimo nessa lista de reduções menores, por exemplo, das águas engarrafadas que a gente compra no mercado, a lista de medicamentos que são desonerados. Antes nós tínhamos, por exemplo, uma lista que trazia os princípios ativos dos medicamentos, agora essa lista foi extinta e o projeto agora aponta para linhas de cuidado, trazendo uma segurança maior para quais medicamentos vão estar sendo desonerados. Então, é difícil a gente falar de um impacto de uma forma tão precisa, mas a alíquota está sendo prevista para girar, na verdade, o projeto traz uma trava de alíquota de 26,5%. Essa trava foi discutida no Senado, o senador Eduardo Braga falou que
essa trava seria suficiente, muito convicto de que seria suficiente essa trava. Então, a ideia é que haja um equilíbrio. Quanto mais bens a gente desonera, colocando naquela alíquota zero, mais essa alíquota padrão teria que subir, certo? Mas a ideia é que essa carga tributária vai variar a depender da cesta de consumo de cada cidadão. Se você destina a sua renda para comprar mais bens que são essenciais, que são esses bens que estão sendo desonerados na reforma, a carga tributária, consequentemente, vai ficar mais baixa. Agora, quem já utiliza a sua renda para comprar diversos bens, diversos serviços, que vão estar na regra geral, tende a ter uma carga tributária um pouco mais elevada. Mas até nesse ponto é interessante a gente trazer um mecanismo bem legal que a reforma está trazendo, que é o cashback, né? O cidadão que tem cadastro em programas de assistência social, por exemplo, poderá ter a devolução dos tributos que onerarem as suas compras, as suas aquisições. Esse dinheiro vai ser estornado para o contribuinte na sua conta bancária para também permitir essa redução da carga tributária. Então, a gente tem bens que obrigatoriamente o projeto já traz que tem que devolver tudo, como, por exemplo, energia elétrica. No Senado agora foi acrescentado serviços de telecomunicação, gás, e outros bens que daí cada ente, cada estado poderá estabelecer um percentual de redução, né? Isso trazendo essa regressividade para a carga tributária da reforma. Doutor, muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos aqui para o nosso público. Agradeço demais. Uma ótima noite, viu, para você e ótimo fim de semana também. Muito obrigado, Diana. Boa noite, bom final de semana.